A dúvida é, Flávia, qual que é a diferença entre Tesouro Direto e Tesouro Selic? Então vamos recapitular aqui, ó. Quando a gente fala em tesouro, o que a gente está falando? É o Tesouro Nacional, né? Para começar, o primeiro tesouro, o primeiro elemento desse sistema é o Tesouro Nacional. E o que é o Tesouro Nacional, gente? O Tesouro Nacional, primeiro, ele não é um produto, ele não é um banco, ele não é um serviço, nem um investimento. O Tesouro Nacional, ele é a entidade e gerencia as contas públicas. Pensa assim, ó, vocês concordam comigo? Banco não tem tesouraria? Quem concorda comigo que banco tem tesouraria? Quem concorda comigo que colégio, escola tem tesouraria? Escola tem tesouraria, banco tem tesouraria. Então, olha só, é a tesouraria do país. Tesouro Nacional é simplesmente o sistema que gerencia as contas públicas, as contas do governo. Então, isso é o Tesouro Nacional. Por que a gente fala que ele é o mais seguro? Porque ele é risco, a gente chama o Tesouro Nacional de risco soberano. Vocês concordam que se todo o dinheiro que um tesouro, que uma tesouraria nacional, uma tesouraria soberana, se todo esse recurso público sofre algum problema, algum risco, o resto todo já foi embora? É a tesouraria do país. O Tesouro Direto é o sistema, é simplesmente o sistema que o Tesouro Nacional criou. Por que foi criado o Tesouro Direto? Para que as pessoas físicas tenham acesso aos produtos, aos títulos que o governo oferece nessa tesouraria dele. Tesouro Direto, você pode investir? Tesouro Direto é um produto? Não, Tesouro Direto é o sistema, é a plataforma onde você vai encontrar os títulos. Então, dentro do Tesouro Direto, quais são os principais produtos, os principais títulos que o governo oferece para a gente poder comprar? Quais são os títulos, né, da dívida pública que o governo emite e a gente pode ir lá e comprar, que é a forma da gente estar emprestando o nosso dinheiro pro governo, a gente tira o nosso dinheiro, empresta pro governo e ele nos remunera, ele paga uma taxa de remuneração pré-definida, conforme eu vou mostrar aqui, de acordo com os 3 principais tipos de produtos. O mais simples, o mais acessível de produtos dentro do Tesouro Direto, dentro desse sistema, se chama, acompanha aqui comigo, mesmo de cabeça para baixo. Quando você lê de cabeça para baixo, você está quebrando um padrão, você está treinando a sua mente. Então, o primeiro é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, quais são as características e as vantagens do Tesouro Selic? O Tesouro Selic, você entra e aporta a qualquer momento, não tem carência, a liquidez é imediata. O que é liquidez imediata? É a capacidade de você entrar e sair do produto a qualquer momento, de você aportar e desfazer desse produto, ou seja, vender o produto na hora que você precisa. Isso é liquidez imediata. Então, o Tesouro Selic é uma excelente opção para quem precisa de um investimento, para quem quer fazer um investimento de curto prazo, com boa rentabilidade e com liquidez imediata, quer dizer, com acesso imediato. Por isso que a gente briga tanto, que a gente fala tanto para as pessoas saírem da poupança, que tem liquidez imediata, que também é acessível, mas que rende menos, né? Que às vezes rende abaixo da inflação. Tá cheio de vídeo meu aí falando sobre a poupança, desestimulando, né? Convidando vocês a realmente sair da poupança, porque o Tesouro Selic tem liquidez, tem remuneração diária, diferente da poupança que faz aniversário. Gente, olha que coisa pré-histórica. Um produto que faz aniversário. Você tem que saber que dia que é o aniversário dele para você ir lá e resgatar, senão leva prejuízo. Então, as principais características do Tesouro Selic é liquidez, você mexe em qualquer momento, resgata em qualquer momento, entra com valores assim simbólicos, a partir de R$100 já pode começar, já falamos várias vezes disso aqui também. E o Tesouro Selic vai te pagar sempre a rentabilidade da atual taxa DI. Qual que é a atual taxa DI, Flávia? Você joga lá no site da B3, né, que é a nossa antiga bolsa. Atualmente a taxa DI é 6,40. Então, o Tesouro Selic, o que é? É a taxa oficial do país. DI é a taxa de depósito interbancário, que os bancos emprestam dinheiro entre eles. Normalmente uma é muito colada na outra. Então, Selic ou CDI, a referência na sua cabeça vai ser sempre a mesma, tá? Atualmente, pensa nesse valor, 6,4%. Então, o Tesouro Selic, você entra quanto quiser, resgata quanto quiser, valores a partir de R$100, e hoje, você sabe que se você entrar, ele vai te pagar 6,40%. Essa é a rentabilidade do Tesouro Selic. Se a taxa Selic, taxa de juros oficial do país subir,
O que acontece com o Tesouro Selic? Acompanha, sobe. Se a taxa de juros do Selic oficial do país cair, o que acontece com o Tesouro Selic? Também acompanha, a sua remuneração vai sempre acompanhar a referência da taxa Selic. Normalmente, para fazer a primeira experiência, para quem está começando a investir, o Tesouro Selic manda muito bem. Você vai estar seguro, vai estar com uma boa remuneração e pode entrar e sair e resgatar a qualquer momento. Não precisa pensar demais, será que eu coloco no Selic? E se eu precisar? E se você já vai lá e já fez. Depois do Tesouro Selic, podemos falar aqui agora do Tesouro IPCA e o outro, o Tesouro Pré-fixado, que são duas modalidades também atreladas à Selic, atreladas aos juros, conservadoras. O risco também é soberano, a modalidade de risco é a mesma. O que vai variar? A forma de remuneração e a liquidez. Liquidez significa capacidade de você resgatar ou não no momento que você precisa. Ele vai te pagar uma remuneração X mais inflação. IPCA é a inflação, lembra? É o índice de preço do consumidor amplo. É a nossa taxa referencial que acompanha a alta ou a baixa dos preços do mercado. Ele vai te pagar a inflação do momento mais uma taxa. Ah, Flávia, tá, qual que é a inflação do momento? Não sei, varia, né? A cada mês ela fecha. A estimativa de 2019 é que a inflação fecha aí na casa de 3,80 a 3,90. 2018 fechou em 3,75. Então vamos lá, ó, 2018. 2018, um Tesouro IPCA te pagou 3, se você ficou um ano aplicado num Tesouro IPCA em 2018, você recebeu 3,75%, que foi o índice de inflação nesse exercício de 2018, mais uma taxa X. Qual é essa taxa X, Flávia? É a taxa que foi combinada lá no Tesouro Direto no dia que você comprou. Hoje mesmo, eu consultei, está pagando inflação mais 4,18. O que significa? O que der a inflação, que estiver dando mensalmente o índice da inflação, você vai receber 4% acima da inflação de remuneração. Isso é o quê? Muito bom, muito ruim? Isso é muito claro, essa é uma clareza de uma informação muito grande. Por quê? Lembra que o que importa numa remuneração, numa rentabilidade, não é se rendeu 6, 7, 8%, é quanto que rendeu acima da inflação, concorda? Porque se rendeu bem, mas rendeu abaixo da inflação, a nossa referência é sempre o poder de compra. Se rendeu muito perto da inflação, você está perdendo poder de compra da mesma forma. O IPCA ele tem prazos mais longos. Esse aqui, por exemplo, de 4,18 que eu consultei hoje, ele é um produto para 2024, então, ou seja, para 5 anos. O que significa isso? Significa que o Tesouro Direto, o Tesouro Soberano, seu governo soberano está prometendo que vai te pagar, está assumindo o compromisso que vai te pagar o índice da inflação, seja ele qual for, mais 4,18% se você levar o produto até o final. Quanto menor a liquidez, né, quanto maior o prazo, maior vai ser a remuneração. Quando falar Tesouro IPCA, é uma das 3 modalidades do Tesouro Direto que está lá dentro da plataforma e ele vai te pagar sempre o índice de inflação mais uma remuneração X. Quanto maior essa remuneração X, ou seja, quanto maior a rentabilidade acima da inflação, é o ganho real que você vai ter, é o ganho extra que você vai ter além da inflação, que é o que vai estar protegendo o seu poder de compra. Tesouro pré-fixado. Tesouro pré-fixado, como o próprio nome já diz, ele te promete, ele combina com você uma taxa pré-fixada. Ele também tem um prazo um pouco mais longo, não tanto quanto o IPCA, mas quando você entra, ele não é uma taxa X que varia, como a inflação oscila, mais alguma coisa. Não, ele é um combinado do início ao fim. Então vamos ver como é que estavam as taxas lá no Tesouro hoje. Tinha um pré-fixado hoje para 2022. Nada tão ruim, né? 2022, a gente está falando aqui de 3 anos. Estava pagando 7,76%. O que quer dizer isso? Muito importante, olha. Quanto que está a nossa taxa DI hoje? Está 6,40%. Por que o Tesouro está nos presenteando com uma taxa de 7,76? Isso é muito bom? É muito bom, aparentemente é muito bom. Mas qual que é o risco disso, de você se comprometer a deixar um produto preso e parado durante 3 anos? O que pode acontecer daqui até lá? Você combinou com o Tesouro receber 7,76. Hoje, na atual taxa de 6,40, isso é um combinado muito bom, isso é um excelente negócio, né? Você está ganhando mais de 1% ao ano acima da atual taxa Selic, é uma excelente remuneração. Mas e se no meio deste caminho de hoje, 2019 até 2022, a taxa de juros sobe, vai brutalmente para 8,5%? O que passa a acontecer com a sua taxa de 7,76%?
ela está congelada. Isso é um produto pré-fixado. Se você pré-fixou a 7,76 e o juro subiu, foi para 8, 8,5, 9, 12, que já tivemos histórico disso aqui, a sua taxa está presa a 7,76. Você está perdendo dinheiro, deixando de ganhar e perdendo. Perdendo por quê? Porque nessa altura a inflação com certeza já explodiu. Então, além de não estar ganhando, você está perdendo porque seu poder de compra aqui deve estar praticamente no 0 a 0. Porém, por outro lado, se a taxa, se você tem expectativa, ou se você acredita, ou se você estudou a possibilidade de a taxa de juros cair nesse período, o que acontece? Você também congelou a sua a 7,76. Então, aí se torna mais interessante ainda. Você tem um produto para 2022 que não é assim um longuíssimo prazo, para se falar de planejamento, de aposentadoria, de um plano de viagem, de um plano de casamento ou de uma reserva de segurança. 3 anos não é um longo prazo, é um prazo de curto a médio prazo. Então 7,76% acima dos juros da Selic, que está 6,40%, se a Selic ainda cair, a sua taxa ainda fica mais expressiva, fica mais interessante. Entendeu? Então esses são os 3 produtos, pessoal. Olha, o Tesouro Nacional é a entidade, é a tesouraria do país. Nosso país possui uma tesouraria que se chama Tesouro Nacional. O Tesouro Direto é o sistema, é a plataforma. E os 3 produtos principais, que eu fiz um resuminho, expliquei um pouquinho aqui sobre cada um, são Tesouro Selic, fácil de aplicar, liquidez imediata, resgata a qualquer momento e acompanha fielmente a taxa Selic, por isso o nome Tesouro Selic. O Tesouro IPCA vai te dar sempre o índice de inflação do momento, não tem como saber, varia todo mês, tem mês que explode, tem mês que segura, mais uma remuneração X. O importante no IPCA é você olhar sempre essa remuneração X aqui, ó. Qual que é o extra acima da inflação que o Tesouro está te prometendo e olhar o prazo, ver se você fica confortável com esse longo prazo que você está prendendo. Pode resgatar antes? Pode, mas não é interessante. Resgata com prejuízo. E o Tesouro pré-fixado? Pré-fixado é fixo. Combinou uma taxa, vai levar ela até o final, seja boa ou ruim. Se subir o juro, a sua está congelada. Se descer, a sua também está congelada. Tesouro Direto. O sistema do Tesouro Direto tem uma taxa, que é uma taxa de custódia. Não são os bancos que cobram, não são as corretoras. Se os bancos, as corretoras estiverem cobrando, é taxa extra. Essa taxa de 0,25% ao ano é a taxa de custódia oficial da B3. Essa taxa vai lá para a BMF Bovespa B3, tá? É uma taxa oficial, ela é paga ao ano. Então, por exemplo, para quem aplicou R$1.000, 0,25% dá o quê? R$2,50 sobre o valor aplicado na cabeça, tá? Não é percentual de rentabilidade, não. Ele vai sobre o seu montante principal mesmo. Se for 10 mil, por exemplo, dá R$25. Então, quando você aplica, se você colocar lá R$10.000, você já vai enxergar 9.975. Porque R$25 já foi de taxa. Muito baixinha, né? Uma taxa bem confortável, nada demais, mas é bom você saber que muita gente coloca o dinheiro, depois ele vai lá e diminui um pouquinho e fica assustada. Nossa, já entrei, já tô perdendo. Essa é uma pergunta muito comum. Os produtos do Tesouro Direto, os produtos de títulos públicos do governo, pagam sim imposto de renda. Como que é o imposto de renda? É só na saída.